Bom dia, alegria! Bem-vinda! Seja muito bem-vinda ao programa Dona da Tua Saúde. Aqui neste programa eu vou ensinar-te as ferramentas, as técnicas e tudo o que eu sei para tu teres qualidade de vida de forma natural. O meu nome é Isalinda Damas e eu sou especialista em medicina holística e natural feminina. No episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é: existe água e água. Então, o que é isto de existe água e água? E o que é que isto tem a ver com ter qualidade de vida de forma natural? Então, a água não é toda igual. E tu tens que ter consciência de que a água não é toda igual. E de que tu és no mínimo 70% de água no teu corpo. O teu corpo físico é no mínimo 70% de água. Então, se tu não colocas dentro do teu corpo físico água mesmo, ele não vai estar no seu melhor e logo tu não vais ter qualidade de vida de forma natural. Mas como assim água não é? Nem toda a água é água. Pois, então é assim. Há uns anos atrás eu encontrei os livros de um cientista que já não está entre nós fisicamente, que é o Dr. Masaru Emoto, em que o trabalho da vida dele foi estudar a água do mundo inteiro. Ele era japonês e ele começou por estudar a água no Japão, a água que ele tirava da torneira da casa dele, a água que ele recolhia nas fontes, a água que ele, de garrafas que ele comprou, garrafas que estavam à venda, e que ele comprou. Então como é que ele fazia isso? Ele e os membros da equipa dele recolhiam uma amostra de água, fosse da torneira, das garrafas, de compra das fontes, congelavam essa amostra de água e depois analisavam ao microscópio os cristais ou não dessa água. Então o que é que ele se deparou e mais os colegas dele? E depois o Dr. Konstantin Karastinov, que é um cientista russo que ainda está entre nós, com o qual eu tenho feito muito estudo e muito trabalho e muita investigação, e com o Dr. Masaru eu só tive o privilégio e a honra de tirar uma formação com ele há muitos anos atrás, mais de 10 anos, e eles descobriram que a água da torneira e a água engarrafada não têm cristais perfeitos. Ok? E que somente a água das fontes, recolhida nas fontes da Mãe Terra, é que tinha cristais perfeitos. Mas eles foram um bocadinho mais à frente e fizeram experiências com essas amostras de água, com palavras, escrevendo palavras e dizendo palavras e enviando energia para essas amostras de água. E consoante fossem as palavras, era consoante os cristais ou não cristais que a amostra da água apresentava. Okay? Se fossem palavras de amor, de apreciação, de gratidão, de
alegria, de felicidade. Os cristais apresentados pela água eram perfeitos e são perfeitos, ok? Se fossem palavras de ódio, de rancor, de medo, de tristeza, os cristais dessa amostra de água tornavam-se todos deformados, mesmo os cristais da água recolhida nas fontes, ok? Vale a pena vocês aprofundarem mais este tema e pesquisarem sobre o trabalho da vida do Dr. Masaru Emoto. E se quiserem saber mais sobre a água do nosso país, nós fizemos uma recolha de amostras de água de uma série de locais e de marcas de água vendidas no nosso país, e eu possuo a informação sobre os cristais dessas águas. Então, qual é o benefício de tu beberes água que tu colhes diretamente da mãe natureza, para teres qualidade de vida de forma natural? Então, como eu já mencionei, todos os cristais da água recolhida nas fontes do mundo inteiro, que o Dr. Masaru e o Dr. Constantino recolheram no mundo inteiro, o Dr. Nassim também, ele é dos Estados Unidos, ele vive nos Estados Unidos e também tem um projeto sobre bebermos água energizada por cristais, que ele desenvolveu mais a equipa dele, para que essa água esteja sempre em equilíbrio, sempre em harmonia, para colocarmos dentro do nosso corpo. Porque uma água desarmoniosa, imaginem o que é que faz no nosso corpo, não é? Porque o nosso corpo é no mínimo 70% de água. As nossas células, a maioria delas, é água. A maioria do seu composto, do composto da célula, é água. Ok? E nós temos que ter consciência de que a água nem toda é igual. E eu descobri isto porque, como eu vos contei no início desta live, deste vídeo, chegou-me até mim os livros do Dr. Masaru Emoto, das minhas idas à FNAC, o primeiro livro que eu li dele, as mensagens escondidas na água, caiu-me aos meus pés quando eu ia a passar na zona onde estava o livro, e eu costumo ouvir e seguir os conselhos, os sinais que o universo, que a vida me dá. E claro, eu não ia com ideias de comprar aquele livro, que eu nem sequer sabia da existência dele, nem sequer sabia da existência do Dr. Masaru Emoto. Mas, como aquele livro me caiu aos pés, e eu dei assim uma rápida... passei rapidamente pelas folhas do livro, vi que o tema me interessava muito e comprei o livro, para além dos outros que eu tinha planeado comprar na FNAC. E quando o Dr. Emoto esteve cá em Portugal, eu fiz formação com ele. Ele só esteve uma vez em Portugal. E então... a partir daí eu passei a prestar atenção à água que eu bebia, ok? Nem toda a água é para o nosso corpo. E nós temos que tomar consciência disso. E a água que a Mãe Natureza nos dá é a água que nós realmente precisamos.
ela não tem defeito nenhum. Ela não tem calcário a mais, calcário a menos. Ela não tem pH a mais, pH a menos. Ela é perfeita. Lembrem-se, nos últimos 200 mil anos, pelo menos, que é o tempo que nós temos, que este corpo que nós temos hoje em dia está feito, está criado, nós sempre bebemos água da mãe natureza, água das fontes, e nunca morremos. Por que razão é que nós agora temos que mudar esse hábito? Por que razão é que vamos estar a beber uma água que sabe a cloro, que tem lexívia? Vocês acham que essa água é apropriada para o nosso corpo? Uma água com lexívia vai o quê? Desinfetar o nosso corpo por dentro. Porque o nosso corpo está sujo por dentro, precisa de ser desinfetado. Não é? Tem dias que eu nem consigo abrir a torneira da minha casa porque o cheiro a cloro é tão intenso e eu sou extremamente sensível a cheiros que eu não consigo abrir a torneira da minha casa. Existem filtros para se colocar no local em que a água chega à nossa casa. Eu tenho o contacto de uma empresa do Reino Unido que comercializa esses filtros. Estou só à espera que o Reino Unido volte a entrar na União Europeia. Ou, quiçá antes, porque se demorar muito tempo, eu vou mandar vir e pagar os portos de envio de um produto fora da União Europeia, que isso depois, em termos de alfândega, paga muito imposto. Porque só agora é que eu estou a viver numa casa onde eu posso colocar o filtro onde a água chega à minha casa. As outras casas que eu vivia anteriormente não eram minhas, logo eu não podia estar a modificar o local onde a água chega à casa. Okay? Porque realmente é de extrema importância que nós tomemos consciência de que a água não é toda a água e que nós precisamos de voltar a beber a água da fonte, diretamente da fonte. Ok? E este tema surgiu porque eu vou buscar água a uma fonte aqui perto do local onde eu vivo e a semana passada eu vou buscar água em garrafões de plástico porque ainda não consegui encontrar garrafões de vidro, porque os garrafões de plástico libertam partículas tóxicas que intoxicam o nosso corpo, que são prejudiciais ao nosso corpo. E assim que eu conseguir, já consegui um senhor que tem garrafões de vidro e que vai-me prepará-los, porque já não os usei há imenso tempo e eles precisam de ser cuidados, de ser lavados e preparados para mim. Portanto, assim que ele tiver os garrafões prontos, ele liga-me e eu vou lá buscá-los. E então, como eu vos estava a contar, a semana passada partiu-se a asa de 3 garrafões de plástico e eu tive que comprar água, tive que comprar garrafões de plástico com água lá dentro, de uma marca que eu não vou mencionar aqui, porque não quero entrar em lutas de egos com eles, em guerras com eles. Só vos dou uma dica. É a água que é recomendada por uma série de profissionais de saúde em Portugal, porque dizem que é a melhor água
que existe engarrafada no nosso país, como se a água engarrafada fosse boa. Começa logo por aí. A água engarrafada não é boa, muito menos em recipientes de plástico. Porque o plástico liberta toxinas, liberta produtos tóxicos, liberta partículas tóxicas prejudiciais ao nosso organismo. Está provado cientificamente. Portanto, eles não podem dizer o contrário. E então eu comprei 2 garrafões dessa água e eu costumo beber entre 1 litro a litro e meio de água por logo em jejum, logo de manhãzinha em jejum, e normalmente eu meço a água por uma caneca que eu tenho que tem cerca de 300, leva cerca de 300 mililitros. E eu medi 2 canecas e meia de água da fonte, que era a última água que eu tinha, e coloquei meia caneca de água da de compra. E levei a aquecer num recipiente de inox, porque eu bebo água morna, que isso é outra, que se eu tiver tempo, hoje eu explico-vos o porquê de beber água morna, logo de manhã, ou o máximo de quente tu conseguires beber. E eu coloquei, como é normal, todos os dias eu faço isso, coloquei a água, 3 canecas de água, 2 e meia da fonte e meia do garrafão que tinha comprado, a aquecer no fogão, naquele recipiente de inox. Quando fui a beber a água, o sabor da água estava completamente diferente do sabor que eu costumo beber, que a água costuma ter da fonte. Eu pensei que estava maluca e chamei o meu filho para que ele provasse a água e me dissesse o que é que sentia da água, o que é que achava da água. E ele: oh mãe, mas eu já bebi água, agora não me apetece mais água. E eu: oh filho, por favor, estou-te a pedir, eu depois explico-te o porquê de eu te estar a pedir para tu provares a água. Ele deu um gole na água, provou a água, fez uma expressão facial do género, voltou a beber outro gole de água e disse: mãe, isto tem um sabor diferente, o que é que tu fizeste à água? E eu expliquei-lhe o que é que tinha feito. E então eu cheguei à conclusão que se aquela meia caneca de água modificou as moléculas de 2 canecas e meia de água recolhidas na fonte, que corre todo dia, todos os dias do ano, o que é que aquela água, se for bebida todos os dias, faz às moléculas da água no meu corpo, e no corpo do meu filho, e no corpo de não sei quantas pessoas que bebem aquela água. Daí ter-me surgido a ideia para trazer este tema da água, que é de extrema importância para esta live de hoje, este vídeo de hoje, para quem está a ver a gravação. É de extrema importância que tu prestes atenção à água que bebes, ok? A água recolhida na mãe natureza, seja numa fonte, seja num poço, não é água que precisa de ser controlada para que nós a possamos beber. Não venham com histórias de que a água controlada para consumo humano
é uma água mais apropriada para nós bebermos. Porque antes deles terem essa brilhante ideia de engarrafarem água por sabe-se lá quanto tempo é que a água está dentro ali daquele garrafão de plástico, e sabe-se lá o que é que eles metem na água para modificar as moléculas da água. E temos provas científicas de que a água, quando chega à nossa torneira de casa, já está morta. Porque não apresenta cristais perfeitos. Okay? Apresenta cristais escuros e distorcidos. É só pesquisarem sobre o trabalho do Dr. Masaru Emoto para vocês verem a quantidade de fotografias que ele e a equipa dele tiraram de uma série de amostras de água que ele recolheu no mundo inteiro, engarrafadas de torneiras de fontes. Ok? Portanto, isto não é blá 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 e não é devaneios da cabeça de uns parvos quaisquer que se lembraram que a água engarrafada não presta e que a água da torneira não presta. Ok? Nós temos provas científicas. E esses estudos científicos do Dr. Masaru Emoto tiveram mais que um peer review, mais que só um momento que estou-me a esquecer como é que é em português. Revisão por pares. Ok? Mais que um cientista do mundo inteiro fez testes na água dos seus países, na água comercializada em garrafas, na água das torneiras, na água das fontes, na Rússia, nos Estados Unidos, e fotografaram também os cristais da água vistos no microscópio. E chegaram à mesma conclusão que o Dr. Masaru Emoto. Portanto, e o Dr. Masaru Emoto estudou a água por mais de 30 anos. Ok? Portanto, isto não foi ele de um dia para o outro, lembrou-se que a água da torneira de Tóquio não prestava para beber, nem para tomar banho, porque a água, quando nós tomamos banho, vai para a pele. E a pele absorve a água também. Ok? Portanto, também temos que ter cuidado com a água com que tomamos banho, não só com a água que ingerimos, mas também com a água que tomamos banho. Porque essa água vai para dentro do nosso corpo. Ok? Mais coisas sobre a água. Já falei sobre esta parte. O que é que acontece se continuas a beber a água sem consciência de que ela também te afeta a tua qualidade de vida de forma natural? O teu corpo não está hidratado. Outra coisa que eu descobri dessa água, mais o meu filho, é que enquanto bebemos a água da fonte, logo de manhã em jejum, e depois temos pouca sede durante o dia para bebermos mais água, com aquela água de compra, por mais água que nós bebemos muita água, nós esgotámos 2 garrafões num dia, ok? Nós bebemos 10 litros de água num dia. Por mais água que bebêssemos daquela marca, nós estávamos com sede. Deixa-me uma pergunta. O que é que eles colocam naquela água que faz com que a gente tenha mais sede para beber mais água, para comprarmos mais garrafões de água e garrafas de água? Porque a água que nós bebemos da fonte, nós bebemos de manhã 1 litro de água
temos sede a meio da tarde, temos sede pouco mais à noite, bebemos uma caneca de água à meia da tarde, bebemos uma caneca de água mais à noite, conforme se estivermos até mais tarde acordados. Agora, andarmos o dia todo a beber água porque estamos com sede, eu, na minha opinião, não acho isso normal. Ok? Portanto, fica aqui a reflexão para tu refletires sobre a água engarrafada. Ok? Porque investir tempo em perceber que existe água e água para tu beberes a água mais apropriada para o teu corpo. Ai, mas ó Isalinda, como é que eu sei qual é a água mais apropriada para o meu corpo? É a água que está aí ao pé de ti, que a Mãe Natureza te dá aí ao pé de ti, em poços, em fontes que estão a correr o dia todo. Essa é que é a água que o teu ADN reconhece, que as tuas células reconhecem. Ok? Quando é que tu deves começar a perceber se a água que tu bebes agora te traz qualidade de vida de forma natural? Olha, já ontem era tarde. Porque também está provado cientificamente que quando nós bebemos tudo menos água, o corpo não interpreta como hidratação todos os outros líquidos que nós bebemos sem ser água. Ok? O nosso corpo só assimila o único líquido deste planeta que o nosso corpo interpreta como líquido para hidratar ele mesmo é a água. Todos os outros líquidos o nosso corpo interpreta como comida. Ok? Se bebes chá, ele vai... pois porque há mulheres, quando eu lhes conto isto, me dizem: mas eu já bebo tanto chá durante o dia. Minha querida, temos provas científicas, estudos científicos, de que o corpo não é água, para o corpo é comida. Ok? Vamos supor, tu bebes chá, o chá para o corpo é comida. Bebes sumos, o sumo para o corpo é comida. Bebes café, o café para o corpo é comida. E por aí fora. E todos os outros líquidos que existem no planeta Terra. Ok? O único líquido, como já disse, é a água. É o único líquido que o corpo usa para se hidratar. Todos os outros ele usa como comida. Ok? Portanto, se não bebes água, lamento informar-te, mas não estás a fazer um dos passos cruciais para teres qualidade de vida de forma natural. O teu corpo precisa de estar hidratado, porque se não estiver bem hidratado, não funciona como deve ser, não tem saúde. Ok? Portanto, minha querida, que me estás a ouvir e a ver, já ontem era tarde. Tu começares a beber água, começa por um pequeno copo e vai acrescentando. Começas por beber. Eu também, ao princípio, há uns anos atrás, eu não bebia cerca de 1 litro a 1,5 litro de água de manhã. Ao início eu não conseguia beber água logo de manhã. A água logo de manhã faz com que o corpo esteja hidratado por muito mais tempo, porque o corpo absorve mais água
é logo de manhã em jejum, ok? E eu comecei também por um copo de água. E tu começa por um copo de água. E depois, no fim, passado uma semana, bebe 2 copos de água se conseguires. Se não conseguires, está mais uma semana a beber um copo de água de manhã em jejum. Passado 2 semanas, acrescenta mais um copo de água. Vai fazendo testes em ti. Vai experimentando. Estes testes com a água não te fazem mal, ok? Tu vais testando o teu corpo, como é que o teu corpo reage se tu bebes um copo de água em jejum e depois, passado uma semana, bebes outro. Se ele já consegue com que tu bebas um copo de água, 2 copos de água, ou se ele ainda não consegue aceitar que tu bebas 2 copos de água, ok? Vai testando. Vai testando e vai acrescentando tantos copos de água até beberes, conseguires beber no mínimo 1 litro de água em jejum de manhã. Ok? O porquê de beberes a água o mais quente possível que tu conseguires aguentar de manhã, em jejum. Porque essa água, para além de hidratar o teu corpo, vai passar por todos os órgãos até sair cá em baixo e vai limpar todas as toxinas que esses órgãos têm. Imagina, bebes, passa pelo esófago, passa pelo estômago, passa pelos intestinos, vai para a tua bexiga, alimento antes de ir para a bexiga, vai para os teus rins, vai para a tua bexiga. Esse percurso todo que a água faz, por onde passa, vai limpando as toxinas todas. Ok? Eu só como alimentos sólidos depois de ter bebido. Vamos supor que não é, que eu não sei quanto é que são. Eu coloco 3 canecas de água, 3 a 4 canecas de água, conforme eu sinto que é para colocar. Como eu já disse, a caneca leva cerca de 300 ml, portanto, 3 vezes 3, 9. Não, leva 350 ml, assim é que é, lamento. E dá-me à volta, eu sei que dá à volta de 1 litro, porque eu já experimentei, já medi, e dá 1 litro de água. Então, imaginem o que é, eu beber 1 litro de água ao máximo de quente que eu conseguir. E toda a água faz o percurso. Eu só como alimentos sólidos quando vou ao WC, que é passado cerca de 3/4 de hora depois de ter bebido a água. Ok? Mas eu não tenho tempo para fazer isso logo de manhã, porque tenho que me despachar, tenho que despachar os miúdos para pôr na escola. Isso és tu, que trabalhas por conta própria. Querida, a minha irmã também faz o mesmo e ela trabalha por conta de outrem. Como é que ela faz? Acorda, vai logo beber água, que é como eu faço também. Depois vou fazer os exercícios que tenho para fazer, meditar, afirmações. Entretanto, já fez os 3/4 de hora e eu vou à casa de banho. No fim de ir à casa de banho, expelir a água que ingeri e todas as toxinas que ela limpou. A partir daí eu já começo a comer alimentos sólidos, a beber sumo, a beber café, quando sinto que é para beber café, a comer fruta, ok? Porque eu deixo que o meu corpo e que a água faça o que tem que fazer no meu corpo, ok? Isto é sabedoria ancestral, ayurvédica e druídica, ok? Eu juntei as duas. É como acontece com um método que eu criei. Eu criei um passo a passo de 16 semanas para ensinar as mulheres a terem qualidade de vida de forma natural,
guiadas por mim, que é a junção de tudo aquilo que eu já estudei. Ok? Toda a medicina holística, natural, quântica, toda a sabedoria ancestral que eu já estudei até hoje, eu junto tudo e criei um passo a passo replicável e super simples, que tu podes adotar na tua vida para, de uma vez por todas, saberes escutar o teu corpo e interpretar os sinais que o teu corpo te dá e o que colocares dentro do teu corpo. E como teres um mindset, o conjunto de pensamentos de uma pessoa com qualidade de vida de forma natural, a perceberes como gerir as tuas emoções, ok? E eu criei esse passo a passo, esse método, que hoje é o último dia para entrares nesta turma. No final deste dia, às 23h59, hora de Lisboa, eu vou fechar as inscrições para esta turma e quem entrou, entrou, quem não entrou, fica para a próxima, quando eu abrir novamente as inscrições para uma nova turma. Ok? Portanto, mais coisas que eu tinha aqui escrito. Deixem-me cá ver se eu já falei sobre isto. Pronto, não prestar atenção à água que bebemos é não termos o corpo bem hidratado, bem mesmo hidratado, ok? É assim, nada de errado com quem escolhe não querer saber se a água que ingere é uma água saudável e apropriada para o seu corpo. Nada de errado com isso. Cada qual escolhe, cada qual é livre de escolher o que quer para a sua vida. Só que tu, mulher que me estás a ouvir, se queres ter qualidade de vida de forma natural, tens que prestar... Primeiro, se não bebes água, tens que começar a beber. Já expliquei o porquê. E se já bebes água, presta atenção à água que bebes, porque nem toda a água é água. Ok? Para mim, a maneira errada de não ter um corpo bem hidratado é não perceber que um corpo mal hidratado é uma das coisas que nos traz uma pobre qualidade de vida e, por conseguinte, muitas consequências a nível de saúde. Ok? Um corpo bem hidratado com a água que a Mãe Natureza nos dá é um corpo mais feliz, mais forte imunologicamente e que vai defender-se melhor quando um micro-organismo entra dentro dele. Ok? Bom, ficamos por aqui hoje. Foi com muito prazer e muita honra que eu estive aqui neste lugar a trazer-te mais este conhecimento para que tu tenhas qualidade de vida de forma natural. Encontramo-nos, se tudo correr como eu tenho planeado, quinta-feira, às 11 da manhã, hora de Lisboa. Até lá, ser ainda mais feliz. Do meu coração para o teu coração, todo o meu amor. Até já.